Eu estava meditando nisso esses dias. A irmã me fez uma pergunta e eu estava meditando isso esses dias. E aí, e a resposta da oração? E a resposta da oração? E a resposta do jejum? E a resposta da vigília? E a resposta do louvor, do sacrifício do louvor? E a resposta... As igrejas neopentecostais, os pastores ficam fazendo pirotecnia. Os pastores ficam fazendo pirotecnia. Não, porque eu sou homem de Deus. E se eu sou homem de Deus, tem que acontecer e tudo mais. Pá. Ora, irmão, Deus não é obrigado a nada. Se isso é fé deles, eu não posso questionar a fé de ninguém. Mas eu não encontro respaldo na Bíblia, né, para esse comprometimento do divino comigo, nem com ninguém. Sim, o profeta Elias disse, né? Algo parecido com isso. Mas, irmãos, quem hoje é digno de sequer amarrar a chuteira de Elias? Não me diga mesmo. Quem sequer é digno de amarrar a chuteira de Elias? Hã? Bem, eu não vejo. Porque foi Elias, né, que quando os homens foram pegá-lo, ele disse, me ajuda nessa referência. Márcio é bom em referência bíblica. Hã? Me dá a referência aí, Márcio, desse versículo. Você acha que foi Elias, né? O Senhor some de Deus, tal, que desça fogo do céu. Basicamente isso, né? Mas isso não é doutrina. Isso não é doutrina. Isso não é doutrina. Até porque Deus não opera em função do meu nome, do meu título de pastor, de bispo, de apóstolo. Deus opera em função do nome de Jesus. Por isso que até esse movimento de eu profetizo, isso é movimento pentecostal, é neopentecostal, e está errado essa colocação. O Senhor não mandou a gente profetizar, o Senhor mandou a gente usar o nome de Jesus. Então, trocar o nome de Jesus, substituir o nome de Jesus por esse modismo neopentecostal, isso é, primeiro, tornar o nome de Jesus insuficiente. Isso é tornar o nome de Jesus insuficiente. Isso beira blasfêmia. Isso beira blasfêmia. Não? A ofensa, ao agravo, não? A renúncia à suficiência do nome de Jesus. Esse WhatsApp não está funcionando ultimamente com a gente, não está ajudando. Então, para não perder a live, deixa eu sair daqui. Não é? Se alguém lembrar, manda referência para mim. Ou manda no Zap, ou manda na plataforma aí, no YouTube ou no Instagram. Pode mandar no Instagram. Só se movimenta os comentários. Só se movimenta os comentários. Ninguém lembra dessa passagem, não? Do Elias? Hã? A Andréa. Amém, Andréa. Amém, Deus te abençoe. É ideia da torre, né? Ideia da torre, amém. Pô, alguém lembra dessa referência? Do profeta Elias, né? Que caia fogo do céu. Ele disse assim, deixa eu ver aqui. Que caia fogo do céu. No instante disse para mim. Não, mas isso não é letra, não é versículo que eu quero. Apoio. Aí o YouTube mandou para mim versículo. Quem diz? Quem diz? Profeta Elias, olha aí, tá? Profeta Elias.
Segundo Reis, capítulo 1, verso 10 e verso 12. Não é? Louvado seja Deus. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês e os seus 50 soldados. Não é? Louvado seja o nome de Jesus. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Foi o profeta Elias. Não, André, eu não esqueci não. É porque eu não conheço, eu não sei o teu nome todo, né? Aí apareceu o teu nome todinho aqui. Andréia, Roberta, César, Barbosa, não sabia o teu nome todo. E outra coisa, não aparece a tua foto no como é o nome aqui, do perfil, né, no YouTube, não aparece. É por isso que eu confundi, viu? Mas obrigado por me confirmar aí. Não esqueça, as ovelhas não, tá? Se tem umas pessoas que eu não esqueço, são minhas ovelhas, viu, Dé? Eu até estava dizendo isso quando foi Jesus. Ou foi ontem, não, foi antes de ontem, estava dizendo isso. Não esqueça as minhas ovelhas, não. Foi que eu estava falando da irmã Sionara, que já congregou conosco, mas não congrega hoje mais, porque eu não estou com igreja presencial. E assim eu disse que considero ainda ovelha, todas as pessoas que congregaram comigo eu ainda considero minhas ovelhas. Mesmo aquelas que estão distantes, não falam comigo assim, nas redes sociais, nem no Zap, mas ainda as considero ovelhas. Viu, filha? Louvado seja Deus. Pois bem, então não há respaldo bíblico para isso. Isso aqui não é doutrina. Isso aqui não é doutrina. Essa atitude de Elias não foi para fazer surgir uma doutrina que o movimento neopentecostal criou. E aí os pastores desse movimento neopentecostal fazem essa pirotecnia de querer para mostrar que é de Deus, para mostrar que a igreja dele tem poder, que eles têm unção. E aí, eu estou orando, aí ora pela dor, aí a dor desapareceu, aí pergunta, a dor desapareceu? Aí a pessoa está com a dor e diz que a dor desapareceu. Por isso que aí as pessoas ficam comentando, os pastores inventam cura, inventam milagre, inventam isso. Né? Porque, infelizmente, as pessoas dizem, passou a dor, mas depois está, ai. Estou curado, depois aparece o problema. Então, que cura foi essa? Aquilo ali é um momento de emoção, de repente é uma hipnose parcial, é uma indução a qual as pessoas são levadas, não é? Aí a pessoa acaba se envolvendo emocionalmente. Eu me lembro que eu estava, isso ainda na época do ciclo de oração da Rádio Tamandaré, debaixo de um pé de tamarina. Eu chamo tamarina. E eu me lembro que tinha uma irmã conhecida nossa. E um pastor lá olhou para ela e disse, fique de pé, irmã. A irmã ficou de pé. Ela disse, eu sei o que tu estás passando com o teu. E lelele, papapá. A irmã começou a chorar. Aí eu olhei para ela assim. Aí disse, o que está acontecendo? Porque a irmã primeiro não era casada. O que ele falou, por ela ser uma pessoa muito conhecida nossa, não tinha nada a ver com a vida dela. Aí depois do culto eu chamei ela e disse, isso aqui foi aquilo. Aí ela, não pastor, eu me emocionei, aí eu fiquei chorando. Eu digo, minha irmã, porque ficou parecendo que o cara estava dizendo a verdade. Ficou parecendo que ele estava dizendo a verdade. E ele não estava dizendo a verdade. Então, ele estava fazendo um movimento que ela, por estar sensível, chorou. Todo mundo creu. E foi aquele movimento do pessoal glorificando, porque ele mexeu com a emoção de uma pessoa. A pessoa se emocionou, do nada a pessoa se emocionou. Então, essa indução, né, quase as pessoas, esse condicionamento que as pessoas são levadas
a testemunhar de repente uma cura que não aconteceu. E eu estava pensando nisso antes de me ter feito essa pergunta, porque eu fiz uma oração recentemente por uma pessoa. Claro que eu gostaria de ter resposta de imediato, eu gostaria de ter uma resposta na hora, eu gostaria de ter uma resposta naquele momento. Mas aí quando eu orei e eu desejei isso, eu me lembrei que em outros momentos eu orei e, como alguém que faz a volta, como alguém que dá as costas, eu orei, deixei e fui embora. Orei, terminei e amém. Depois recebi a notícia. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. E eu nunca mais esqueço de duas situações. Entre muitas, duas que eu não esqueço nunca. Eu ainda novo convertido, buscava a Deus com intensidade. Era uma pureza, Jesus. Novo na idade, novo na fé, buscava a Deus. E eu me lembro que eu fui com o grupo de irmãos que evangelizava, fazer uma visita à irmã, que eu lembro o nome dela, não vou dizer, por respeito. Não que eu estivesse respeitando a irmã, mas pode ser que ela é de uma denominação, que aí pode ser que ela não ache legal dizer o nome dela. E aí, ela era secretária da campanha evangelizadora. E ela estava muito doente. E o grupo estava assim, tudo junto. Aí o diácono Martiniano José, o jovem Amaro vai orar. Eu, novo convertido. Os irmãos ficaram olhando assim. E eu orei. Eu pedi licença aos irmãos. Eu pedi licença porque eu estava... Vocês lembram que eu já falei para vocês aqui que eu era apelidado barato de igreja? Porque eu era jovem, solteiro. Estudava de tarde e de noite estava na igreja. Dia de sábado, consagração de manhã, à tarde eu evangelizava sozinho às vezes, por conta própria. De noite eu estava num culto chamado Relâmpago. De madrugada eu estava numa vigília de 10 às 5 da manhã eu estava numa vigília. Até o domingo de manhã. Domingo de manhã eu ia para a igreja de escola dominical, em jejum. E tinha dia que eu ficava até a campanha evangelizadora em jejum, porque eu queria ser uma bênção. Eu queria ser uma bênção na mão de Deus. Eu queria que milagres acontecessem. Eu queria ser usado por Deus nos dons do Espírito Santo, na palavra, no poder de Deus, o nome de Jesus ser glorificado. Eu achava lindo aquilo. Desculpa eu estar me emocionando, é porque lembrar-se disso é bom demais e não perder o fascínio por isso. É muito bacana e viver isso nos dias de hoje é muito bacana e dá saudade de viver isso com uma intensidade maior, os dias tão difíceis. Desculpa me emocionar. E eu era ousado, como continuo ousado, graças a Deus. E ali eu fui orar por aquela irmã. E quando eu orei por aquela irmã, ela estava muito doente ela estava. E eu estou manteiga derretida hoje, misericórdia. E aí, quando eu orei por ela, que a gente ia saindo, a irmã, glória a Deus, levantou da cama. Ô irmão, eu nunca mais esqueço isso. Jesus curou a irmã na oração do jovem. Jesus curou a irmã. Eu nunca mais esqueço isso. Nunca mais esqueço isso. E aquilo ali, irmãos, meu Deus do céu, aquilo ali entrou como uma flecha dentro de mim. E aí, tinha uma dirigente do Ciclo da Oração lá na igreja, Mangabeira, que ela me chamava muito para orar naquele círculo de oração.
Ela me chamava para orar naquele ciclo de oração. E aí teve gente, irmão. Eu fui curado da coluna. Jesus fez isso. Jesus fez aquilo outro, irmão. Desculpa, mas é muito forte lembrar disso. É muito forte lembrar disso. A gente está sendo, eu sinto falta disso em nossas reuniões, em nossos cultos. Por isso que eu estava dizendo ao pastor que eu ia ordenar ele ao pastorado agora dia 23. Não vamos se preocupar com festa, com lembrança. Não vamos se preocupar. Vamos jejuar para a gente estar cuspindo unção assim. Tem unção no cuspir da gente. A gente orar, impor as mãos de Jesus, curar. Para a gente ver o poder de Deus, gente batizada no Espírito Santo. Se entrar gente ali paralítico, Jesus curar, um cego, Jesus fazer ele ver, um surdo, mudo, Jesus fazer ouvir falar. Vamos orar para que sinta a gente demoniada, ser liberta. Está faltando isso? Só estamos pensando em grito, em aleluia, glória a Deus, em exibição, exibicionismo. Está faltando poder de Deus. Está faltando poder de Deus. E aí eu orei e saí. E quando eu vi, o milagre aconteceu. A notícia chegou. A irmã se levantou curada. Tempos se passaram. Eu me lembro que eu fui convidado pelo irmão, eu vou dizer o nome dele, porque é verdade isso, irmão Marcos Renato. Ele era auxiliar de trabalho. E eles gostavam de sair, de me levar. Era o irmão Marcos. Era quem mais, Jesus? Era Marcos. Tem o nome do irmão que é Epídio. Não sei se é Epídio, não lembro o nome do irmão. Não é? Eu sei que tinha essa turma de Deus. E aí, aleluia, ele me levou, o irmão Marcos Renato, era um culto de oração numa sexta-feira. Ele me levou para esse culto de oração. Ele era auxiliar de trabalho, ele gostava de me levar. Ele queria que eu evoluísse, ele queria que eu crescesse, desenvolvesse espiritualmente. E Marcos gostava muito de me ouvir pregando. Eu não era pregador, Marcos gostava de me ouvir pregando. E aí, naquele culto de oração, a igreja estava lotada, alto do eucalipto. A igreja estava lotada. A igreja estava lotada. E aí, o culto de oração da Assembleia de Deus, os irmãos têm o costume de se levantar e pedir oração. Pedir oração. Porque oração. Aí uma mãe se levantou. Os irmãos orem por mim. Eu fiquei viúva. E começou a contar a história dela. E aí ela disse: "Esse aqui é o meu filho." Eu não era nem auxiliar de trabalho da igreja. Eu era um membro da igreja que o auxiliar de trabalho me levava para os cultos quando ele ia dirigir. Aí Marcos, bem, irmãos, está comigo o irmão Amaro, o jovem Amaro, ele vai fazer essa oração, que era para a gente poder dobrar os joelhos. Culto de oração, alto eucalipto. Eu nunca vi uma igreja tão cheia na época em culto de oração como eu vi naquele dia. E Marcos, quem vai orar é o jovem Amaro. Aí me passa a oportunidade. Aí ela: "Irmãos, ore por mim, porque tal, assim, assado, aquela coisa toda, irmã, o meu filho aqui." Aí eu olhei para a irmã e disse: "Oi, mãe, esse seu filho, por que ele não lhe ajuda?" Ela disse: "Por que você não ajuda a sua mãe?" Aí ela olhou para mim e disse: "Ô irmão, ele é surdo. Ele é surdo. Ele não escuta, irmão, e não fala." Ô irmão, aquilo, sabe, não me entristeceu não, mas entrou aquele clamor daquela mãe dentro do meu coração. E eu, como eu estou dizendo a vocês, eu tenho uma pegada na unção. Não é? Porque o envolvimento na obra faz a unção impregnar em você. Eu aprendi isso, irmão, vivendo. Eu sempre fui um cristão mão no arado.
tenho minhas falhas, meus escorregos, minhas quedas, mas eu sempre fui crente mão no arado. E quando o crente é mão no arado, a unção fica impregnada na vida dele. E aí eu disse à mãe: nós vamos orar e o seu filho vai ouvir, vai falar. A senhora crê? Aí ela chorando já: eu creio, irmão. E eu perguntei à igreja: a igreja crê? A igreja crê? Ô irmãos, os irmãos ali estavam na unção. A igreja levantou as mãos: cremos. Oxe. Aí começamos a orar. Eu desci do púlpito. A Assembleia de Deus, não sei se ainda é assim, mas tinha um cercado. Tem um cercado, não sei se tem assim nas congregações ainda. Era um cercado. Sempre entrava de lado assim, né? Aí eu desci. Isso a gente não costumava ver na Assembleia de Deus. Campo do Recife eu não costumava ver isso. Mas eu fazia na direção de Deus. Eu cheguei lá e coloquei as mãos no ouvido daquele jovem. E orei para Jesus curar aquele jovem. E não fiquei perguntando: tá ouvindo? Fala, benção. Fala, benção. Eu não fiquei. Fala, benção. Tu tá ouvindo, irmão? Eu não fiquei. Orei e deixei. Aí foi um tempo que Jesus me levou para Maceió, fui fazer um trabalho em Maceió. Aliás, em Alagoas. Não foi Maceió, não, foi em Alagoas. Foi entre Inhapi, entre Alagoas e Paulo Afonso. Acho que é por aí. Fui fazer um trabalho lá. Aí, quando eu voltei desse trabalho missionário, eu estou andando na Avenida Norte, e do outro lado da avenida está o irmão Marcos Renato. O irmão Marcos tinha um bocão, que o apelido dele era Marco Bocão. Aí, Patio Marco, ele, Patio Amaro. Aquele bocão dele: Amaro, lembra daquele rapaz por qual você orou? Ele está ouvindo e está falando. Ô, irmão. Aí no meio da rua mesmo, então glória, aquela alegria. Nunca mais esqueço disso. E outros momentos que já vivi, de oração, de evangelização. Porque, irmão, quer experiência espiritual, quer ver manifestação do poder de Deus na tua vida, se entrega, se dispõe. O que o Senhor quer de nós é que simplesmente nós nos dispusemos. Se disponha a orar por alguém pondo as mãos. Se você não é uma pessoa que está credenciada para ungir, porque está todo mundo ungindo todo mundo, isso está errado. Vulgarizar a unção, está todo mundo ungindo todo mundo. Não é assim. Mas impor as mãos está facultado a todo cristão. Os sinais seguirão os que crerem em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu não tinha autoridade para ungir, mas eu fazia imposição de mãos. Depois que eu fui ordenado ao ministério pastoral, eu passei a ungir. Glória a Deus. Eu gosto de seguir os princípios bíblicos na medida do possível. E a imposição de mãos é um deles. Eu vou falar sobre isso no TikTok. Eu estou com uma série de palavras de esclarecimento no TikTok. Depois entra lá. Ainda está Pastor Amaro, não é Flávio? Ele vai mudar para a corda besta, ele vai dizer. Mas parece que está lá Pastor Amaro, né? TikTok. Flavinho, me faça um favor, meu lindo. Pega o endereço do TikTok, põe aqui no YouTube e põe aqui no Instagram. E se puder, põe no Face o endereço do TikTok para depois os irmãos entrar lá, né? Se bem que a ideia é os irmãos acharem isso naturalmente. Mas para a gente ajudar os irmãos do TikTok, quer ver, nem eu sei endereço direito. Se puder, Flávio, estiver me escutando, faz isso. Se Flávio estiver me assistindo ainda aí, faz isso. Tá?
Eu tenho uma série lá de palavras de esclarecimento que eu estou trazendo. É uns vídeos curtos, mas bem edificantes. Então a imposição de mãos é um princípio. Não é? E Jesus sempre fez, porque Jesus é o mesmo. E quem faz é Jesus. E quem faz é Jesus. E eu quero dizer a vocês que eu continuo fascinado por este Espírito. Continuo fascinado por este poder de Deus. Eu continuo fascinado pelas maravilhas do Senhor. Eita que abertura gloriosa. Eu gosto de pregar chorando, eu gosto de cantar chorando, eu gosto de orar chorando, eu gosto de... Mas tem coisas que eu acho que não precisava chorar, né? Que nem hoje e agora, acho que não precisava chorar e acabei me derretendo aqui. Louvado seja Deus, mas eu espero que você esteja sendo tocado aí, minha irmã, esteja sendo tocada. Louvado seja Deus. E eu particularmente não fico, sabe, depois que eu oro pela pessoa, aí, saiu a dor? Saiu a dor? Saiu? Tá bom? Tu tá bem? Pensa, tu tá melhor? Não faz. Até porque não sou eu quem faço. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus. Eu quero aproveitar esse momento de unção que eu estou sentindo aqui para ministrar para a tua vida. Para a tua vida. Tu que estás, eu vou levantar inclusive a mão direita. Porque dá para todas as câmeras pegarem. Dá para o Facebook pegar, dá para o Instagram pegar, dá para o YouTube pegar. Estendo a minha mão direita em direção a você, meu irmão, minha irmã. E em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, o mal que está no teu corpo saia. A enfermidade que está no teu corpo saia. O mal que está em tua casa desapareça. O mal que está em alguém por quem tu oras seja expulso. Em nome de Jesus, eu estendo minhas mãos nesta unção que eu estou sentindo. Em o nome de Jesus Cristo, que tem todo o poder em cima no céu e embaixo na terra. Que toda tristeza, toda angústia, problema mental, esse transtorno, esse mal-estar, essa enfermidade desapareça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E quem crê, diz amém. Diz amém aí no YouTube. Diz amém aí no Instagram. Diz amém aqui no Facebook. Aleluia. Comenta aí, você crê? Diga amém. Eu creio. Você recebe? Diga amém, eu recebo. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.